Você sabe como o MEI deve contribuir para o INSS, as alíquotas, o que o MEI tem direito? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou falar tudo para você sobre as contribuições do MEI para o INSS. Vem comigo! Bom, antes de falarmos da contribuição do MEI, penso que seja interessante, porque algumas pessoas não sabem o que significa MEI. Essa figura do microempreendedor individual foi criada no ano de 2008, na verdade com o objetivo de formalizar, de legalizar os profissionais autônomos, os profissionais liberais, para que eles virassem microempresários, eles ganham um CNPJ e ainda eles têm algumas vantagens fiscais, tributárias, de imposto, e tem algumas vantagens também com relação ao INSS. Eles podem, inclusive em alguns casos, ter a contribuição do INSS reduzida. Bom, para que a pessoa possa ser enquadrada como MEI, microempreendedor individual, ela tem que preencher 4 requisitos. Ela tem que ter um faturamento de até R$ 81 mil por ano ou R$ 6.750 por mês. Ela não pode participar como sócio, administrador ou titular de uma outra empresa. Ela tem que ter no máximo um colaborador, sendo que este deve receber um salário mínimo ou o piso da categoria. E ela tem que exercer uma das atividades previstas no anexo 11 da resolução CGSN número 140 de 2008. E antes que você comece a me xingar, por que eu não falo logo de uma vez quais são as atividades previstas nessa resolução? É que é o seguinte, são 17 folhas de atividades e daí você tem que se encaixar numa daquelas. Mas na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tá? Você pode acessar lá a resolução, vai ter lá o anexo 11, você acessa, são 17 páginas, daí se você quiser ver qual atividade você pode se enquadrar. Quanto às contribuições para o INSS em geral, só para lembrar para vocês, o autônomo, por exemplo, o contribuinte individual, na verdade, que o pessoal conhece por autônomo, ele faz uma contribuição na guia GPS, a guia da Previdência Social, de 20% sobre o salário de contribuição. Por exemplo, se ele tem um salário de 5 mil, ele vai contribuir 20%, que dá R$1.000. No caso do MEI, ele tem uma grande vantagem que ele pode fazer a contribuição de 5%, só que daí esse 5% tem que ser sobre o salário mínimo. O salário mínimo hoje é de R$ 1.100, então se ele faz uma contribuição de 5%, ficaria R$ 55. Mas repito, esse 5% é só para o salário mínimo. Mas aí talvez você esteja se perguntando se o MEI ele pode fazer uma contribuição acima de um salário mínimo para ganhar mais de um salário mínimo, ter uma aposentadoria melhor lá na frente. E a questão é um pouco controversa, na verdade é bem controversa, porque existe uma alíquota complementar de 15%, ou seja, você como MEI paga os 5% e daí existe uma complementar de 15%. Tem gente que diz que esse 15% ela é para complementar, mas vai receber um salário mínimo. Na minha opinião não, e eu já explico por quê. Então essa guia complementar você paga inclusive na GPS com o código 1910. Inclusive, se você não sabe preencher a guia, tem um vídeo que eu já falei isso, você pode até preencher pela internet, tá? Então você tem esse 5% e você vai preencher em GPS o 15% adicional. Você pagando a alíquota de 5% ou a alíquota de 5 mais 15%, você tem direito a todos os benefícios do INSS. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por idade, salvo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e os benefícios da regra de transição. Vou explicar melhor. Se você contribui sobre 5%, em tese, você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e aquelas regras de transição, para quem não lembra, a reforma da Previdência passou em novembro de 2019. Para quem estava perto de se aposentar, tem algumas regras que são mais suaves. Se essa pessoa se contribuiu sempre com 5%, ela não tem direito nem a se aposentar por tempo de contribuição e nem a essas regras de transição. E é por causa dessas regras que muitas vezes o pessoal fala que essa contribuição de 15% na verdade não serve para aumentar o valor de benefício, mas serve para aumentar o leque da Previdência. Ou seja, a pessoa pagando esse 15% a mais, ela teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E no caso da reforma de novembro de 2019, ela teria direito também às regras de transição. Ocorre que a pessoa que tem 20, 30 ou 40 anos, ou em suma, não está perto de se aposentar e está contribuindo como MEI, essa pessoa ela nunca vai poder se aposentar por tempo de contribuição. Então por que essa pessoa vai contribuir com mais 15% para não receber nada mais? Eu vou mostrar em números para tentar explicar para vocês. Esse 5% de um salário mínimo dá R$ 55. Se a pessoa fizer uma complementação de 15%, dá exatamente R$ 165 a mais.
para ter direito a nada a mais, para ser o mesmo valor de benefício, para se aposentar com o mesmo período, ela não se aposenta mais cedo. Então, por que diabos uma pessoa vai pagar 15% a mais se ela não pode, se ela não tem benefício nenhum? Convenhamos que não faz sentido. Esse é um dos motivos pelo qual eu acho que a pessoa, ela tem direito a receber mais do salário mínimo, por isso que ela faz esse complemento, por isso que existe o código 1910 para que a pessoa complemente a renda. A lei não impede diretamente que o microempreendedor individual ele ganhe mais que um salário mínimo. Na verdade, um dos requisitos que eu falei lá no início, ele tem que ganhar no máximo até 6.700 e pouco, que já é acima do teto do INSS. Então por que essa pessoa que ganha, por exemplo, 5, 6 mil reais não pode fazer a contribuição em cima disso e não pode ganhar esse valor, dependendo da média que tiver, né? Daí tem que ver o cálculo, mas enfim, se essa pessoa quiser contribuir a mais, será que o INSS não vai aceitar esse valor a mais? Claro que vai, existe a guia para isso. Será que não seria até um locupletamento ilícito do INSS? O que é isso? O INSS aceita, aqui ó, o INSS diz, não, pode pagar, tem uma guia que você paga mais, só que o dinheiro que você estiver pagando a mais, você não vai receber nada a mais. Acho que o INSS não vai fazer isso e mesmo que eu fizesse, ainda a pessoa com certeza poderia pedir uma restituição. Então, como eu disse, a lei também não impede que a pessoa receba um benefício maior que um salário mínimo, se for MEI, inclusive pode ter até atividade paralela, isso aí a pessoa mesmo assim continua enquadrado como MEI. Então, são por esses motivos que eu creio que a pessoa pode sim fazer o complemento de 15% para receber um benefício maior que um salário mínimo, senão não teria sentido nenhum, como eu já falei para vocês. Então assim, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês é principalmente com relação à parte previdenciária. Tem a questão ainda de ICMS, de ISS, às vezes a pessoa paga tudo numa guia única, tá? Mas se você tem dúvida, é sempre importante que procure um profissional qualificado, seja um contador, seja um advogado, para que tire suas dúvidas corretamente. Então, para quem está na dúvida, para a pessoa que preenche os requisitos e está na dúvida se formaliza e vira um MEI, digamos assim, eu acho que vale muito a pena, pessoal. Isso é uma maneira de estar com seus tributos em dia. Sendo MEI, a tributação é simplificada, alíquotas são mais baixas, você vai ter uma renda declarada e, enfim, você vai estar com tudo certinho, não vai ter problema de amanhã ou depois sofrer uma fiscalização da Receita, ganhar uma multa alta, tudo isso. E às vezes eu vejo que o pessoal prefere, vou trabalhar na informalidade, vou acabar não recolhendo para o INSS. E eu tenho muitos clientes que eles acabam chegando no meu escritório com 60, 65 anos e eles trabalharam efetivamente a vida toda, só que eles têm muito pouco tempo de contribuição. Se eles lá atrás tivessem feito uma contribuição, tivessem contribuído, ou né, uma contribuição reduzida, que na época não era possível, mas tivessem feito algum tipo de contribuição, pelo menos durante algum período, eles estariam se aposentando e hoje, infelizmente, muitas das pessoas que vêm me procurar, elas não têm direito à aposentadoria. E é triste, mas a gente não pode fazer nada. Na minha opinião, eu acho que a figura do MEI é bem legal, ela simplifica, ela não é burocrática, e tudo no Brasil é burocrático, é difícil para abrir empresa, tributo e tal, e o MEI não tem nada disso, então ele acaba sendo bem bacana, vale a pena. Se você quiser contribuir com a alíquota adicional, na minha concepção também vale a pena por todos aqueles motivos que eu passei, porque senão não tem sentido, tá? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e caso tenha, eu peço que você curta o vídeo, que compartilhe, se inscreva no canal, aperte a sineta e se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que a gente vai analisar para quem sabe na próxima semana ou no próximo mês fazer um vídeo, tá? A gente se vê na próxima semana, um grande abraço.